Da amada igreja, na gloriosa paz do Senhor. Motivo de nos alegrarmos, porque quando aqui chegamos, o Senhor já se fazia presente. Porque a palavra do Senhor nos ensina que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, no nome dele, ali ele está. Então, nesta noite, uma noite especial, da qual o Senhor quer tratar conosco, na área da saúde, ele quer abençoar o teu povo. Porque ele sabe das nossas necessidades nos dias dos quais nós vivemos. E é para a honra e para a glória ao nome dele que aqui estamos. Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé e que nós abríssemos as nossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo de número 5 e verso de número 17. A palavra vem falar conosco através do ministério de Jesus, no ministério de cura, no ministério de restauração, no ministério de renovação, porque o povo ali havia perdido a essência, mas Deus, através do teu sagrado Filho, Jesus Cristo, ele veio até ao teu povo para gerar em nós a fé, e através da fé, a obra dele é feita. Diz a palavra do Senhor: e aconteceu num daqueles dias, estava ensinando, e estava ali, assentado, fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis um homem transportado numa cama, um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado por entre as telhas e o baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse: homens, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecado, senão Deus? E Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer: os teus pecados te são perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Amém. Podeis assentar. Onde diz a palavra do Senhor que Jesus, ele começa a efetuar milagres em meio ao povo. Povo este que havia ficado sem as profecias, sem a presença do Senhor através dos profetas por muitos anos, diz a palavra do Senhor. E neste período, Jesus nasce e começa a executar o ministério, aquele algo que foi entregue na mão dele. E aqueles homens, vendo estes sinais, aquelas maravilhas que eram feitas, eles arrazoavam entre si para demonstrar que tinham conhecimento da lei. E tentavam interrogar e tentavam atrapalhar o ministério de algo que foi colocado através do próprio Senhor, que foi a fé gerada no coração. Diz a palavra do Senhor que a fé sem obra é morta, que é preciso executar. Muitas vezes na nossa caminhada nós percorremos caminhos que encontramos circunstâncias, barreiras, das quais elas vêm causar uma certa dúvida. Mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças,
porque a caminhada é uma caminhada segura daquele que tem a presença do Senhor. O caminho que nós andamos, nós encontramos diversas enfermidades. Eu fui um homem que passei a maior parte do meu período da juventude para se tornar um adulto. Eu passei por um grande período também difícil, de enfermidades, era gripe, eram situações difíceis. Passei também pelo processo que hoje é conhecido de muitos, chamado a hanseníase. Passei por essa enfermidade, fui internado, fiquei numa situação de observação, fui tratado no tempo e Deus restaurou a minha vida. Então, a partir do momento que nós acreditamos que Deus é capaz de mudar a trajetória, que é capaz de mudar as circunstâncias, é gerado sobre o nosso coração a vida, porque a vida é um dom gratuito que pertence ao Senhor, ao Criador das nossas almas. Observe que aqueles homens ali, vendo os sinais, as maravilhas das quais Jesus ali efetuava, nas circunstâncias da cura desse paralítico, também Jesus curou o homem que tinha problemas na área psicológica, um endemoniado que o diabo colocava como um cavalo dele para executar obras más. Jesus, ele cura a sogra de Pedro. Ele dá ao homem a oportunidade de receber a dádiva do seu conforto na área física e também a área material, porque ali estavam os pescadores buscando ganhar o seu pão de cada dia. Mas naquele dia eles tiveram um encontro especial com o Senhor dos Senhores. E foi mudada a trajetória desses homens e eles começaram a acompanhar e conhecer a Jesus. E no conhecimento, nesta caminhada, eles viram muitos milagres dos quais foram efetuados por Jesus, e aquela fé, ela ia ganhando uma proporção maior. Era uma semente que era lançada no coração, na boa terra, e através da germinação pela água que era gerada pelo Espírito Santo. E diz que a palavra do Senhor, ela vai cair no nosso coração, mas o que vai fazer ela germinar é a questão da fé. E quem pode mover inteiramente sobre nosso coração, na parte íntima nossa, é o Sagrado Espírito Santo, o seu trabalhar na nossa alma. Então, nós começamos a entender que aqueles homens, observando, olharam para a situação daquele amigo. Quantas vezes nós deixamos de anunciar as boas novas? Nós deixamos de pegar aquela pessoa que estava numa situação de miséria, numa situação da qual ele estava algemado, ele não tinha possibilidade, e trazer ele mais próximo de Jesus. Aqueles homens não mediram as dificuldades. No lugar onde estava Jesus, havia uma grande multidão ao seu derredor, muitos ali para ver com aquela situação de curiosidade, mas havia muitas pessoas que necessitavam de algo. E eu creio que na nossa igreja, hoje aqui também, existem áreas das quais os irmãos gostariam que Jesus curasse, que Jesus trabalhasse, que Jesus pudesse fazer algo em favor a esta causa. Então, observemos que aqueles homens pegam aquele amigo e leva até a presença do Senhor. Ali havia uma grande multidão e não tinha meio de ser transportado, mas eles não mediram os seus esforços.
Eles não se limitaram naquilo que queria fazer. Então a fé é gerada a partir do momento que nós damos um passo de fé. A partir do momento que nós colocamos a nossa vida na mão de Deus e deixamos Ele agir, milagres acontecem. E ali aqueles homens, vendo aquelas circunstâncias, abriu aquele local pelo telhado e, amarrado por corda, aquela cama, desceram até no lugar aonde estava a presença do Altíssimo, a presença de Jesus, do Todo-Poderoso, que podia mudar aquela circunstância, que podia mudar aquilo que estava difícil na vida daquele homem. Parecia que não havia para ele. Parecia que não havia para ele uma resposta. Parecia que a esperança nunca ia se realizar na vida dele. Mas muitas vezes a fé gerada não é algo que está sobre aquela pessoa que está necessitada. Mas a palavra do Senhor nos ensina que se está alguém doente, chame os presbíteros da igreja. E colocando as mãos sobre aquele doente, ele recebe a cura. Então, muitas vezes a pessoa recebe a dádiva de Deus, mesmo sem ter a fé em si, mas a fé daquela pessoa que vem e impõe sobre ele a mão. Então, observemos que naquele percurso, Jesus fez vários milagres, curou pessoas de várias enfermidades, e ele ensinou aos seus discípulos que, muitas vezes, a fé sem obra ela é morta. Então, é preciso nós alimentarmos a nossa fé a cada dia. Observe que Pedro e João, numa tarde, após receber a restauração das suas vidas, receber a essência do Espírito Santo, algo mudou na vida daqueles homens. E eles começaram com fervor, aquela chama a arder no coração, e eles começaram a apregoar a palavra, a levar a mensagem de cura, a mensagem de restauração. E eles chegam diante do templo chamado Formosa. E ali havia um homem com 38 anos, naquela situação. Ele estava ali necessitado de uma esmola. E diz a palavra do Senhor que aquele homem, em Deus do ventre, ele era coxo de nascença, ele era aleijado, ele já nasceu com problemas, não gerou depois. Mas ele estava naquela circunstância. E ele precisava de um milagre. E ele estava ali, com a autorização para pedir, para sustentar a tua família. Então, naquela tarde especial, ali estava Pedro e João. E eles, para entrar para dentro do templo, para ouvir a palavra. Aquele homem estende a mão, esperando receber algum valor financeiro, mas eles tinham algo de especial. Olhando para ele, fitando os olhos, ele disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. E aquele homem, não entendendo o que estava se passando, Pedro e João estende a sua mão e pega na mão daquele homem. E a partir do momento que ele se levanta daquela situação, foram gerados através da fé. Aqueles nervos ganharam força, aquela parte óssea ganhou estabilidade. E ele foi restaurado pela graça e pelo poder maravilhoso da palavra.
Observemos que lá no passado também houve uma circunstância. Um rei chamado Ezequias. Rei este que participou da restauração de Jerusalém no seu tempo. Um tempo que o povo estava passando pela dificuldade, pela desobediência. O inimigo se levantava e tomava tudo que aquele povo tinha, a ponto de deixá-los na miséria, na escravidão. Assim o diabo tem agido em muitas vidas. Ele tem tirado as suas estruturas, tem tirado a sua área financeira, tem tentado destruir as famílias. Mas através da doce presença do Sagrado Espírito, da presença de Cristo nas nossas vidas, nós estamos livres desta condenação. E é gerado em nós a saúde física, a saúde espiritual, a restauração das nossas vidas, seja financeira, seja material, através da palavra do Senhor. Eu profetizo cura, eu profetizo restauração sobre a vida de cada alma aqui presente nesta noite. Que Deus possa fazer maravilhas, como fez no passado, pois a palavra do Senhor diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que possa gerar fé no coração, porque é a fé que vai fazer a diferença sobre as nossas vidas. Então ali aqueles homens tomam aquela alma que estava ali, presa, cativa, em Deus do ventre, e restaura a vida dele. E ali acontece um grande alvoroço naquela cidade. E Pedro e João, olhando para aquela multidão, eles falam o seguinte: não maravilheis de algo que tenha acontecido, pensando que o poder de ter feito esse algo está em mim, mas é o nome de Jesus, é a palavra de Cristo que vai fazer a diferença. Ele abre portas, ele abre candeias, ele liberta o cativo, ele dá vigor ao cansado, ele restaura vidas. Então, através da tua presença, é gerado no nosso coração a alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é ela que faz gerar, é ela que faz nós alcançar os objetivos. Então, em muitas circunstâncias, nós passamos pela dificuldade e nos esquecemos de pedir, e dar-se-vos-á. Uma medida recalcada, sacudida e transbordante para a tua vida. Porque Deus, ele tem o prazer de fazer o melhor. Muitas vezes nós nos contentamos com algo que é pequeno, mas ele quer fazer algo grande na tua vida. A transformação interior, a transformação física, a transformação na área psicológica, em todas as áreas. Porque muitas vezes o homem, ele é limitado no seu conhecimento, mas existe um Deus que deu sabedoria para Salomão acima de todos. E através da sabedoria, ele se tornou um homem com a área financeira mais comentada do Antigo Testamento. Então, é preciso nós buscarmos a presença do Senhor, nós fazermos um jejum, nós restaurar a nossa vida, o nosso matrimônio, através de quê? Através da presença do Senhor. Porque o homem que anda na presença do Senhor, ele é verdadeiro, a sua palavra é sadia, a sua palavra traz ânimo, a sua palavra traz cura, porque ele é servo de Deus. Então, não pode ser triste o coração que ama Cristo. Não pode ser triste o coração que ama Deus. Foi lá no Monte Horebe que Moisés com o Senhor falava. E quando ele desceu do monte, ele não sabia que seu rosto brilhava. Brilhava, o seu rosto brilhava. Foi lá no Monte Sinai que Moisés com o Senhor falava. Então a cura é através
da presença do Senhor. Porque todas as trevas, tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor é desfeito, porque o poder dele é maravilhoso. Este poder teve autoridade para expulsar demônios lá no passado, e ele hoje usa o teu servo. Consagra a tua vida na presença de Deus, busca a presença do Senhor, e ele vai fazer sinais e maravilhas na tua vida, porque é ele que faz tudo na nossa vida. Nós, sem a presença de Deus, nós nada somos. Então, a alegria do Senhor, ela vai gerar a saúde. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz que a alegria, ela formoseia o rosto, e a tristeza seca até o osso. Então, nós estamos debaixo da autoridade daquele que tudo pode. Entendamos que ali aqueles homens não mediram esforço, mas eles levaram até a presença de Jesus, aquele que necessitava. E eu creio que quando nós abrimos a nossa boca, nós pedimos e ele responde a nossa necessidade. Esse Deus maravilhoso que tem agido para garantir vitória ao teu povo. Então, observemos que na trajetória de Jesus, o primeiro milagre que foi feito, como já foi mencionado, o pastor mencionou a esses dias, foi o milagre da transformação da água em vinho. Observe que nós, na nossa natureza, nós temos, acho que cerca de 70%, né, de água, e o resto é terra, né? Quando nós vamos para o pó, nós nos tornamos terra. Então, nós estamos na condição daquelas talhas, daqueles vasos. Um dia, nós fomos cheios com a água da presença de Jesus. O homem que andava jogado pela calçada, aquele que era ébrio, aquele que era violento, a partir do momento que a presença de Deus entrou nele, transformou a água em vinho, a ponto de pessoas que conheciam e via a situação de miséria, olhar para aquele cidadão e falar assim: observe, aquele lá não é fulano de tal? Quem é aquele homem? Você conhece ele? Conheço. Aquele homem lá era um ladrão. Aquele homem lá era prostituto. Aquele homem lá, ele era um macumbeiro. Aquele homem lá, ele era um enganador, um ladrão. Mas um dia a presença chegou até ele, esta presença transformadora de Jesus, e aquela água se fez presente no interior dele, transformando e trazendo um novo caráter para ele. E é dessa forma que Deus tem agido na vida do povo, transformando a água em vinho, a partir do momento que nós chamamos o Senhor para a nossa vida, nos aliancemos com ele. Pois diz a palavra do Senhor que nós, como corpo, aqui nós representamos o quê? A igreja, a noiva do Cordeiro. Então, se nós estamos nesta festa, esta festa nupcial, esta festa, essa alegria, ela não vai acabar, porque ele se faz presente na nossa vida. Ele transforma a vida, ele transforma o coração, ele transforma o interior. E todos que veem, louvam e engrandecem o nome do Senhor pela transformação. E assim nós vamos vivendo a cada dia, na caminhada, no crescimento, no louvor, na adoração deste nome maravilhoso, que tem feito a diferença na nossa vida. Então diz a palavra do Senhor que aqueles homens entraram em uma situação, um estágio, aqueles que observavam, fariseus, saduceus, homens que tinham sobre si a leitura da lei, mas não conheciam o que representava a graça. A graça é um favor imerecido. Eu não merecia, mas aprove Deus me dar gratuitamente a sua bênção, a salvação, a transformação da minha vida. Se olharmos o nosso histórico, de onde saímos
E até onde chegamos, até o presente momento, nós podemos observar que não falta muito para o arrebatamento da igreja. O dia que nós vamos ser tomados pela presença e a graça do teu Sagrado Espírito Santo. E assim sermos chegados até a presença do Senhor, através da mão potente de Deus. Então, aqueles homens se condoeram e disseram: quem é este que blasfema? Quantas vezes nós ouvimos a palavra e alguém que está ao lado, muitas vezes, tenta levar a dúvida para nós. Então, nós não temos que dar ouvido para esses que falam: quem é esse? Quem é esse fulano aí? Quem ele acha que é? Mas nós temos que entender que as virtudes de Deus, ela não tem a sua limitação. Ele faz segundo aquilo que bem aprouver a ele, segundo a vontade dele. É ele que muda a conduta do homem, é ele que dá ao homem a sabedoria do alto. Então aqueles homens, fala, quem pode curar pecado senão Deus? Porque havia uma rivalidade no coração deles, um desejo de querer ser mais ou ser igual. Mas a palavra do Senhor diz, como diz Paulo: sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, estas palavras são conselhos que traz uma estrutura para a nossa vida. Estas palavras, ela vai curar, ela vai restaurar, ela vai trazer renovação para as nossas vidas, porque através da fé somos curados, somos sarados. Diz a palavra do Senhor que Isaías, ali, ele traz uma revelação da palavra. Quando ele fala a respeito de Cristo, Isaías 53, ele nos traz o perfil de Jesus, que ele não buscava para si. Ser visto, mas que ele buscava fazer a vontade do Pai. Diz a palavra do Senhor: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor, que foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz numa terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno dos homens, entre os homens, melhor dizendo, homem de dores, experimentados nos trabalhos, como um a quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos andamos como ovelhas desgarradas, mas a partir do momento que ele olhou para mim, que ele olhou para cada um de vocês, ele tomou para si. Ele foi crucificado pelos nossos pecados. Ele, sendo inocente, derramou o seu sangue em favor das nossas vidas. E através das suas pisaduras, nós fomos sarados.
E é por isso que nós louvamos e exaltamos o nome desse maravilhoso, santo, conselheiro, Deus forte, poderoso, que tem feito a diferença sobre as nossas vidas. Que a graça dele possa envolver a cada alma aqui nesta noite e possa encher da fé, da esperança, gerando no coração restauração, renovo, repreendendo o espírito de enfermidade e de todos os males. Que a graça dele possa nos fortalecer para conduzir-nos no caminho verdadeiro, esse caminho do qual ele tem chamado. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por ele. E ele tem preparado algo para dar a cada um dos teus filhos. Que nesta noite Deus possa nos fortalecer, nos encher, para assim nós estarmos com os dons dispenseiros, levando a informação, levando a cura, levando a restauração, porque ele gerou no nosso coração esta alegria. E esta alegria não vai mais parar. Não vai mais parar. Ela vai gerar em nós uma fonte de água cristalina que gera da morte para a vida. Porque é ele que faz a diferença. Amém, Jesus. Eu agradeço a oportunidade e volto a palavra para o pastor. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém.